Olá, pessoal, bom dia. Espero que vocês tenham tido uma semana abençoada, tá? Eu tive uma semana maravilhosa na presença de Deus, graças a Deus. E hoje eu tô aqui para poder falar com vocês sobre um tema delicado. Eu quero falar com vocês sobre o nascimento de Jesus, tá? Os cristãos, a maioria dos cristãos aceitam comemorar o Natal, o nascimento de Jesus, no dia 25 de dezembro, quando na verdade a Bíblia nos mostra outra coisa, nos mostra que não foi nessa data que Jesus nasceu, certo? E aí, eu gostaria de passar esse conhecimento para vocês, de tentar tentar explicar o nascimento de Jesus, tá bom? E eu peço que vocês fiquem comigo. E o primeiro livro que a gente vai ler para se embasar no nascimento de Jesus fica lá em 1 Crônicas, capítulo 24. Nesse capítulo 24, existiam muitos sacerdotes, né? Existiam vários sacerdotes e Davi detectou a quantidade de sacerdotes que existiam e que isso estava bagunçando a ordem e o serviço do tabernáculo. Então, identificando a quantidade, né, para poder tentar organizar, o que Davi fez? Davi mandou uma ordem que organizasse os sacerdotes em 24 turmas, certo? Em 24 e dividisse em 24 turnos, né? E aí foi feito o sorteio. A partir desse sorteio, foi definido que cada casa ministraria por 15 dias, por algumas semanas, sendo que um ano são 12 meses. E aí foram divididos em 24 turnos. Lembrando que nós vivemos num calendário gregoriano. E o calendário bíblico, ele é um calendário judaico. O nosso calendário, ele é um calendário solar. E o calendário judaico, ele é um calendário lunar. Então, são duas coisas que não se encaixam, né? São calendários randâmicos, é como se fossem duas rodas que rodam diferente, tá? Então, assim, as nossas datas, elas nunca baterão no mesmo dia no judaico e vice-versa. Então, eu gostaria que vocês entendessem isso aí, que a partir disso aí nós vamos tentar entender o nascimento de Jesus. Tá bom? Então tá. Então, Davi, identificando que tinham muitos sacerdotes, ele mandou a ordem que se organizassem 24 casas, né? E que fosse feito os sorteios. O sorteio foi feito e aí, cada 15 dias, uma casa ministrava, uma casa trabalhava no tabernáculo. Ficaria facilitando até mesmo os sacerdotes que estavam espalhados, né? Porque cada um sabendo a data que iria prestar o serviço ao tabernáculo, facilitava que eles viajassem para Jerusalém, né? Viajassem para Jerusalém, que viessem para prestar o seu serviço, certo? Aí ficou da seguinte forma. Antes de eu explicar isso aqui, eu gostaria também que vocês entendessem. Já entendeu que o calendário que a gente vive é gregoriano, segue o solar e o judaico é lunar, né? E aí existe o início do ano. Nós, aqui no nosso calendário, o nosso início do ano, ele é janeiro, certo? Lá não, lá é diferente. Lá o ano inicia-se em março, né? Inicia-se em março, que é ali pela festa de Páscoa, que é a primeira festa do calendário judaico, né? Simbolizando a libertação do povo do Egito, que se deu por essa época, tá bom? Tanto é que lá em Êxodo fala um pouco da Páscoa, o significado da Páscoa, o significado da Páscoa, a palavra Páscoa, né? E uma outra hora, se vocês quiserem, eu posso tentar também estar explicando isso aí. Então, no calendário judaico, o ano inicia-se em março. Sabendo que Davi detectou, fez essa divisão, fez o sorteio e cada casa iria ministrar cada 15 dias o serviço no tabernáculo, né? Aí saiu da seguinte forma. Lá em Crônicas, capítulo 1, a partir do versículo 7, sai o sorteio que foi feito por Davi. Isso não é eu que estou imaginando, está na Bíblia, tá? 1 Crônicas. Aí fala assim, ó. E saiu a primeira sorte, a
Jeoairibe. Então, se a primeira sorte saiu a Jeoairibe, né? Nós sabemos que o ano se inicia em março, então do dia 1º de março até o dia 15 de março, quem ia ministrar era a casa de Jeoairibe, certo? E a segunda, a Gedaías. Então, do dia 16 ao dia 30 de março, Jeoairibe, né? A terceira era Arim. Então, já iniciou o mês seguinte, a primeira quinzena de abril até era de Arim. E aí, a quarta, Seorim, que aí, a partir do dia 16 até o fechamento, que era dia 30 de abril, quem ia ministrar era Seorim, né? A quinta, Malaquias, que era a primeira quinzena de maio, então do dia 1º ao dia 15 de maio. A sexta, Miamim, então do dia 16 de maio ao dia 30 de maio, quem ia ministrar era Miamim. A sétima, Acós. Então, a primeira quinzena de junho era de Acós. E aí, a partir do dia 16 de junho ao dia 30 de junho, quem iria ministrar? Abias, certo? Então, eu quero que vocês guardem aí, casa de Abias. A casa de Abias, o período de serviço dela era uma vez ao ano, ela dava-se do dia 16 de junho ao dia 30 de junho. Lembrando que no calendário judaico, todos os meses são de 30 dias, não tem mês de 31 dias, tá? Então, guardem aí esse nome, Abias, e a data que ele prestava o serviço entre dia 16 de junho ao dia 30 de junho, certo? E aí eu gostaria que vocês continuassem comigo. Agora nós vamos lá para o Evangelho de Lucas, capítulo 1. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 1, nos é afirmado que aquela lei feita por Davi, da divisão das casas para prestar o serviço, ainda assim era válido, porque fala assim, existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão e o seu nome era Isabel. Então, aqui ele está nos afirmando que existia um sacerdote chamado Zacarias da casa de Abias. Então, nós sabíamos já que ainda assim era válida aquela lei de Davi, aquela ordem de Davi de fazer a repartição das casas e colocar cada um para ministrar no seu período, feito através do sorteio, certo? E lembrando que a época de serviço prestado da casa, por sacerdotes da casa de Abias, ela dava-se do dia 16 de junho ao dia 30 de junho. Então, isso é muito importante. Mas continue aí me seguindo, para vocês entenderem. Para eu poder falar do nascimento de Jesus, eu tenho que ter como base, primeiro, o nascimento de João Batista. Aliás, não o nascimento, mas o período de gestação de João Batista. Então, eu tenho que me basear nisso aí para eu poder chegar no nascimento de Jesus. E vocês vão entender, tá? Lá em Lucas 8, capítulo 1, versículo 8. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma, então aqui a Bíblia nos afirma o seguinte, que Zacarias estava exercendo o serviço, então ele estava no período que ele tinha que estar exercendo o serviço de sacerdote diante de Deus na ordem da sua turma. Qual que era a turma dele, que me falou lá no versículo 5? Lá no versículo 5 fala que ele era da ordem de quê? De Abias. E se ele estava exercendo a ordem da sua turma, né? E se ele estava exercendo a ordem da sua turma, então já sabia que o período aí era do dia 16 de junho ao dia 30 de junho. Por quê? Porque a Bíblia fala, lá no versículo 5, existiu, no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, tá? E aí, lá no versículo 8, confirma que ele estava no período de exercer o serviço do sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma. Na ordem de quem? Da turma de Abias, tá?
Então, o versículo 8 nos confirma isso. E aí, lá no versículo 9, fala assim: segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Então, novamente confirmando que era o período de prestar o serviço sacerdotal. Então, se ele era da turma de Abias, o período era do dia 16 de junho ao dia 30 de junho, tá? Aí, vamos lá, Lucas capítulo 1, versículo 11. O que fala lá? E um anjo do Senhor apareceu, posto em pé, direito do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu o temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher dará à luz a um filho, a qual porás o nome de João. Então, nesse momento, o anjo aparece, fala que a oração dele foi ouvida. Isabel era uma mulher estéril, né? E ele promete que ela irá conceber, tá? Lá, isso a partir do versículo 11. Aí ele promete que ela irá conceber. Aí, mais à frente um pouquinho, fala o seguinte, lá no versículo 23. E se sucedeu que, terminando os dias do seu ministério, voltou para casa. A Bíblia nos afirma o seguinte, que Zacarias passou os 15 dias prestando serviço, né, sacerdotal, na turma da casa de quem? De Abias, que era o período do dia 16 de junho ao período do dia 30 de junho, né? Mais uma vez a Bíblia nos afirma isso. E aí terminou esse período, ele retornou para casa, certo? Aí lá no 24 fala assim, depois daqueles dias Isabel, sua mulher, concebeu por 5 meses, se eu que estou dizendo. Então, sim, depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu. Então, a Bíblia nos mostra o seguinte, que para conceber um filho, com exceção de Jesus, que foi concebido pelo Espírito Santo, né? Onde a mãe era virgem, diferente de Jesus, João Batista ele precisava ser concebido com a junção de uma mulher e de um homem, certo? Então, se Isabel era esposa de Zacarias, era necessário que Zacarias estivesse em casa, certo? E a Bíblia nos diz que passou o período dele, ele voltou. Ele trabalhou os 15 dias dele e ele voltou, né? Então, entende-se que ele voltou no dia 30 de junho. E João Batista ele foi concebido no início de julho, certo? Ali meados de julho. Então, assim, fiquem comigo que vocês vão entender até onde eu quero chegar. Então, João Batista foi concebido no início de julho, certo? E isso não sou eu que estou inventando, isso está aqui na Bíblia. Eu estou deixando todos os capítulos, todos os versículos para vocês estarem indo lá e pesquisando, tá bom? Não é imaginação da minha cabeça. E ainda, lá em Lucas, capítulo 1, no versículo 26, fala o seguinte: no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Então, no 6º mês da gravidez de Isabel, certo? Então, se ela se engravidou em junho, a partir do 6º mês, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, o 6º mês, então dá-se que em dezembro, ele foi até a cidade da Galiléia chamada Nazaré. Visitar quem? Visitar quem? Visitar Maria. Lá no versículo 34 fala, ó. Disse Maria ao anjo, como fará isso? Aí vem aquela história, o anjo explica para ela que ela vai conceber sem o pecado, tal. A partir do quê? A partir do 6º mês da gravidez de Isabel, da gravidez de João Batista. Então, se Isabel engravidou de João Batista em meados de julho, a partir do 6º mês, agosto, setembro, outubro, não, em junho, né? Em meados de junho,
no sexto mês, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, já sabemos que o anjo visitou Maria em dezembro, certo? Visitou e informou para ela que ela iria conceber sem pecado, tudo. Aí vem a história que nós conhecemos. São dezembro. Aí Maria concebeu Jesus em dezembro. Aí começa a contagem daí. Uma gravidez, ela dura quantos meses? 9 meses. Então, se ela concebeu Jesus em dezembro, a gente começa a contar a partir de dezembro. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Então, o nascimento de Jesus deu-se entre setembro e outubro, certo? O 9º mês é a partir do 6º mês da gravidez de Isabel. Então, seria dezembro. Jesus nasceu em meados de setembro e outubro. E isso é o que fala aqui. São as contas. E as contas, elas não mentem. E setembro e outubro é a festa de quê? Festa de tabernáculos. Então, Jesus nasceu ali pelas festas de tabernáculos, que é festejada exatamente em setembro e outubro. E aí, o que acontece? Para poder afirmar para a gente, a Bíblia também nos traz um texto. Lá em João, no capítulo 1, ele fala, e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Né? Então, é a confirmação que o nascimento do menino Jesus, do Filho de Deus, do verbo que se fez carne, ele nasceu na festa de tabernáculo. Por quê? O tabernáculo deixou de ser móvel e Deus enviou o Filho dele para tabernacular, para levar a palavra, como antigamente o tabernáculo levava, viajava de canto em canto, de tempos em tempos ele mudava de lugar. Como agora ele era fixo, né? Deus mandou o Filho para poder estar levando a palavra entre os povos. E aí lá em João nos confirma que o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Então Jesus nasceu ali em meados da festa de tabernáculos, meus irmãos. E está na Bíblia. Eu deixei aí com vocês todos os versículos da Bíblia, todos os textos que nos levam a isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, vocês podem fazer o comentário. Se há dúvida, eu vou tentar estar respondendo vocês, tá bom? E espero que vocês gostem do vídeo. Se gostaram, me sigam, comentem, compartilhem, para poder a plataforma estar entregando um pouco mais para outras pessoas, alcançar mais pessoas, tá bom? E que Deus abençoe vocês e que vocês tenham uma excelente semana.